Muito boa noite, quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Vamos aos destaques da edição de hoje. E eu começo te falando do Dia Internacional de Combate à Corrupção, com a operação da Polícia Federal atuando aqui na capital. O alvo, parlamentar suspeito de desviar dinheiro das emendas destinadas aos municípios. Câmara Municipal realiza sessão extraordinária com a visita do prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, pregando a harmonia entre os poderes. O desafio deixado pela gestão Edivaldo Holanda Júnior, atualizar o plano diretor da capital, que ainda segue atrasado. O plano diretor é a bíblia da cidade. E quando não há esse planejamento, você não tem condição sequer de gerenciar essa cidade da maneira mais adequada. E ainda, empresa licitada para realizar testes de HIV em todo o Brasil encerra contrato no mês do Dezembro Vermelho, que faz alusão à conscientização sobre o vírus da AIDS. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A notícia do Dia Internacional de Combate à Corrupção é sobre a Operação Descalabro da Polícia Federal. Um suposto esquema criminoso de desvio de recursos na área da saúde, envolvendo a suspeita de um deputado federal, Josimar Maranhãozinho, do PL. Estima-se que essa fraude pode ter gerado um prejuízo de 15 milhões de reais. E é possível que outros parlamentares estejam envolvidos com a venda de emendas. Eduardo Gomes conta detalhes das informações. A Operação Descalabro foi realizada hoje pela Polícia Federal do Maranhão e durante as investigações a PF encontrou mais de 2 milhões de reais em endereços ligados ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho, aqui em São Luís e municípios do interior do estado. A operação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados para a área da saúde por meio de licitações aqui no Maranhão. Durante a pandemia de coronavírus, o deputado federal conseguiu a liberação de 15,9 milhões de reais em emendas impositivas individuais. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 6 milhões de reais em patrimônios do parlamentar e mais 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, autorizados pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Bom, segundo a APF, o deputado teria desviado dinheiro de suas emendas parlamentares à área da saúde, de abril a dezembro deste ano. O montante de 15 milhões teria sido destinado aos municípios do interior do Maranhão. Segundo as informações que foram divulgadas pela Polícia Federal, os fundos municipais de saúde, ao receberem os recursos, firmaram contratos fictícios com empresas de fachada, que pertencem ao deputado e que estão no nome de outras pessoas, que desviaram o dinheiro público. Após isso, essas empresas efetuaram saques em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado no escritório dele, que fica aqui em São Luís. Em 4 meses de investigação, a PF conseguiu constatar desvios e acompanhar os saques e toda a movimentação. A investigação agora corre em sigilo perante o Supremo Tribunal Federal. Em nota, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho diz que foi surpreendido em relação a essa operação. Ele diz que está tranquilo, se coloca inteiramente à disposição da Justiça para elucidar qualquer tipo de dúvida que seja necessário. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Essa notícia teve repercussão em todos os noticiários nacionais e no Maranhão inteiro foi a informação mais comentada. Mas na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, nenhum deputado comentou o assunto na tribuna da casa. Na bancada federal, nenhum político mencionou a operação da Polícia Federal, que, por sinal, ainda está em andamento com as investigações e indícios de novos nomes de políticos possam aí aparecer entre os próximos dias. Depois de um longo período realizando sessões apenas remotamente, hoje a Câmara Municipal realizou uma sessão extraordinária, também para celebrar seus 401 anos de história e debater assuntos que precisam de solução para a cidade. A exemplo, o plano diretor, que tanto foi debatido e nada foi aprovado. Nesse vai e vem do dia a dia, não é comum encontrar quem esteja tão preocupado em saber as demarcações territoriais por onde pisa.
E é exatamente para que aspectos físicos e de ocupação do solo sejam estabelecidos dentro da cidade, o Plano Diretor Municipal, que visa determinar o marco regulatório de normas relativas à ampliação da mobilidade urbana e rural. A Câmara realizou de forma inédita 8 sessões itinerantes, foram 4 na zona rural e 4 na zona urbana, para que a gente pudesse ouvir a população quanto ao plano diretor que havia chegado aqui pelo Executivo, por questões técnicas e legais. O plano diretor retornou ao Executivo, a Câmara devolveu para o Executivo e tenho certeza que estará na pauta de prioridade do Executivo para que possa reencaminhar um plano diretor e a gente possa retomar a discussão. A discussão e necessidade de uma atualização do plano diretor para a cidade, ela é importante para a identificação e buscas por soluções e um marco regulatório para o ordenamento e planejamento da cidade. Os dois deixaram que esse processo envelhecesse a tal ponto de prejudicar o bom funcionamento e ordenamento da cidade. Mas, diante disso, nós temos aí um prefeito eleito que irá assumir a partir de 1º de janeiro, que é totalmente contrário à forma como foi colocado o plano diretor. O vereador reeleito Dr. Gutenberg chegou a comparar o plano diretor dentro da cidade com a Bíblia, já que este deve funcionar como instrumento normativo e orientador de ações e planejamento da função social. O plano diretor é a Bíblia da cidade. E quando não há esse planejamento, você não tem condição sequer de gerenciar essa cidade da maneira mais adequada. E ainda falando sobre as atividades da Câmara Municipal, o presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, recebeu hoje o prefeito eleito da capital, Eduardo Braide, para uma visita de boas-vindas ao parlamento. Na oportunidade, foi formalizada uma comissão de 3 vereadores, Bárbara Sueiro, Francisco Chaguinhas e Estevão Aragão, para recepcioná-lo até o plenário da Casa. Em seu discurso, Osmar Filho fez questão de ressaltar a independência e a harmonia constitucional entre os poderes legislativo e executivo. Da tribuna da Câmara, Braide destacou o respeito que tem entre a Prefeitura e a Câmara. Destacou que todos devem respeitar a Constituição. Vale destacar que nos bastidores já é grande a mobilização para a disputa da presidência da Casa que acontece no ano que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos dar destaque ao workshop da cadeia produtora de pescado que teve início hoje. É um instante só, eu volto já. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Como a gente começou a edição de hoje, a data proposta pela delegação brasileira foi marcada pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada por diversos países lá em 2003. O repórter João Carvalho Júnior conversou com o gestor do TCU, Alexandre Van Halven, sobre as ações da rede de controle do Tribunal de Contas da União. 9 de dezembro é o dia em que celebra o Dia Internacional contra a Corrupção. Esse que é um mal que ainda atinge muitas esferas da sociedade, principalmente na vida administrativa. Corrupção acontece em todos os campos, mas principalmente nas esferas administrativas orgânicas que existem dentro de uma nação. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o coordenador da rede, um dos coordenadores da rede de controle, o dirigente do Tribunal de Contas da União, Alexandre Van Halven. Primeiramente, falando sobre a rede de controle, o que é a rede? Quem forma a rede? As redes de controle foram criadas no Brasil em 2009, por iniciativa do Tribunal de Contas da União e vários outros órgãos sediados em Brasília. Depois elas se expandiram para os estados. Aqui no Maranhão, em 2010, nós fundamos a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão. Na época eram 8, 9 órgãos. Atualmente a Rede de Controle aqui do Maranhão conta com 30 órgãos e é uma das mais ativas e proeficientes do Brasil. E como é que ela atua no combate à corrupção? O nosso objetivo principal é a troca de informações, fiscalizações conjuntas com os parceiros da rede, mas principalmente estimular o controle social. Aquele controle que é feito pelo cidadão que mora no município, mora no estado, vê o recurso ser aplicado lá e tem que ter orientação de saber como pode ajudar os órgãos de controle a fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Nós estamos em vista de novos gestores municipais assumirem mandatos nos municípios
E sabemos que muitas das vezes os gestores precisam até mesmo de algumas orientações de como bem comandar, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E quais são os tipos de orientações que são passadas para aprimorar a gestão pública? Tanto o Tribunal de Contas da União como a Rede de Controle do Maranhão entende que a atitude mais positiva para fiscalizar recursos públicos é aquela pedagógica, aquela que procura orientar, e também aquela preventiva. E é isso que a Rede de Controle tem feito ao longo de sua existência junto com seus parceiros. Procurar disseminar orientações aos gestores, orientações ao cidadão, esclarecer ao cidadão que o principal motor da fiscalização em seus municípios são os vereadores, são as câmaras de vereadores. Elas têm a obrigação constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelos gestores municipais. O gestor municipal é aquele que aplica o dinheiro, a Câmara fiscaliza. E o cidadão, por meio do controle social, observa e ajuda a fiscalizar. E quando não vê uma solução, denuncia aos órgãos de controle. É isso que durante as audiências públicas de cidadania e controle social que a gente faz no interior, a Rede de Controle realiza no interior, a gente procura repassar essas orientações. Nós já fizemos por volta de 52 cidades polos tiveram eventos. Cidades polos são aquelas que congregam outras cidades ao seu redor. Então, o número real de municípios é bem maior do que 52. E já formamos por volta de 6.450 auditores sociais, que é o nome que a Rede de Controle dá àqueles cidadãos que passam por nosso treinamento, a nossa conscientização do dever que ele tem, do dever poder que ele tem de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. O senhor falou a respeito do Poder Legislativo, que tem uma das funções fiscalizar, cabe à população também ficar de olho, observar, fiscalizar. Essas já são formas de combate à corrupção. Que outras formas também poderiam ser citadas? A denúncia, o olho do cidadão naquilo que está acontecendo. Não precisa ser denúncia ao órgão de controle. Muitas vezes, com o poder que a Lei de Acesso à Informação dá ao cidadão, ele pode pedir informação na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, e através disso, chamamos do poder de supervisão, né? Quem se sente fiscalizado normalmente tende a seguir as regras de uma maneira mais assertiva. Na hora que o cidadão fiscaliza, é lógico que o prefeito, o vereador vai procurar cumprir o seu dever cívico de maneira mais afilada com os bons princípios da legalidade. Isso não resolvendo, há sempre os órgãos de controle que estão lá para exercer o seu mistério, a sua função de fiscalizar. São cerca de 30 órgãos que compõem a rede de controle. Como é que é essa troca de experiências? Como é que é a cooperação dos órgãos? A cooperação ela não é obrigatória, ela é voluntária. E isso é que é o bom da rede de controle. Às vezes 1, 2 ou 3 órgãos da rede, dentro dos 30 que existem, participam de determinada situação, determinada apuração, determinada troca de informações, sem que necessário os outros membros da rede participem. Então, sempre que há oportunidade, a gente faz essa junção de sócios. Isso evita o quê? Primeiro, traz melhor produtividade. Segundo, evita demandas acumulativas. O TCU agindo numa mesma coisa que a CGU ou o TCE estão agindo. Se a gente está investigando a mesma coisa, ou está analisando a mesma, vamos fazer juntos. As trocas de informações possibilitam um andamento mais célere dessa ação. Amanhã, como falei no início, é celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Como é que vai ser celebrado aqui em São Luís? Essa celebração acontece todo ano. A Rede de Controle promove eventos, passeios ciclísticos, caminhadas, corridas, palestras em ambientes públicos, já realizamos na Praça Deodoro. Mas esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, a FAMEM nos convidou a Rede de Controle, para juntos fazermos um evento, que será o terceiro encontro de gestores municipais. Ele vai acontecer no dia 10 de dezembro, às 8h30, será virtual, transmitido pelos canais da FAMEM, FAMEM Oficial, tanto no Instagram como no Facebook, e eu convido todos os prefeitos, aqueles que estão saindo, os que estão entrando, servidores públicos, as equipes desses prefeitos, a sociedade em geral, principalmente que residem nos municípios do interior e aqui em São Luís, para que assistam. Lá vão ter boas orientações de como vai ocorrer a transição municipal, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e tomar conhecimento de várias informações importantes sobre fiscalização de recursos públicos. Tá certo. Conversei, então, com um dos integrantes da rede de controle no estado do Maranhão, é dirigente do TCU, o Alexandre Valhaven. Obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado a vocês, estou ao dispor. O governo do estado enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Maranhão para transferir 168 prédios escolares
a administrações municipais. Esse repasse sinaliza o processo de municipalização da matrícula do ensino fundamental, conforme a legislação vigente. O projeto de lei foi enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa do Maranhão e pede autorização para transferir aos municípios 168 prédios escolares. Com essa proposta, os prédios que hoje são administrados pelo estado passam a fazer parte dos patrimônios municipais. Segundo o governo, a ideia é descentralizar as ações de ensino e garantir que os municípios tenham estrutura para trabalhar com o ensino fundamental. Isso é baseado na Constituição Federal, certo? Na própria LDB, que trata justamente das políticas de cooperação entre estados, municípios, Distrito Federal e a União, de modo que a gente reorganiza essa rede no sentido de colocar que a rede estadual ela fica com a responsabilidade do ensino médio e as redes municipais elas estão então com a responsabilidade do ensino fundamental. Ao longo de todo o ano passado, o governo do estado doou 37 prédios escolares somente para a capital maranhense. A previsão é que após a aprovação desse projeto, 69 municípios maranhenses sejam beneficiados. A Federação dos Municípios Maranhenses também atua para que o processo seja feito de forma democrática. O projeto de lei deve ser votado ainda este ano na Assembleia do Maranhão e, após ser aprovado, deve entrar em vigor. Bem, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca deu início hoje ao segundo workshop da cadeia produtiva do pescado. E a gente segue para falar sobre a programação técnica voltada às inovações tecnológicas. Recebemos aqui no estúdio Conceição Marques, secretária adjunta de Pesca e Aquicultura, a quem desejamos uma ótima noite. Secretária, seja muito bem-vinda. É um segundo workshop, é um segundo avanço, um segundo momento de discussão sobre essas tecnologias. O que a gente pode falar sobre esse evento que já deu início na tarde de hoje? Boa noite. Ano passado nós fizemos para colocar as potencialidades desse setor da pesca, da aquicultura, da piscicultura aqui no nosso estado, onde nós temos as condições de água, de solo, de clima muito adequada, de mar, para esse tipo de atividade que gera muito emprego e renda. O segundo workshop está nos trazendo as experiências exitosas aqui no nosso estado. A partir do início do governo Flávio Dino, do primeiro mandato, começou a ter esse apoio aos piscicultores, aos aquicultores, horticultores, ostroicultores, que é da ostra, né? E hoje nós estamos vendo os resultados em Estreito, na região aqui de Matinha, de Igarapé do Meio, de Pindaré, o quanto a piscicultura ela trouxe mudança de vida, qualidade, renda para quem entrou. Muitos abandonaram a agricultura familiar, a agropecuária e decidiram ir para os criatórios. Além disso, nós estamos tratando também da pesca marinha, dos pescadores, das possibilidades que o Estado oferece. E nesse sentido, o workshop vem dar uma satisfação à sociedade, vem atrair investidores. Ao nós colocarmos o arcabouço jurídico para que empreendedores, para que empresários possam vir investir, nós estamos facilitando esse processo de desenvolvimento sustentável da pesca e da agricultura do Estado. Dona Conceição, agora a gente percebe a presença muito grande em algumas cidades, Santa Inês, por exemplo, a piscicultura, né, a criação de peixes em açudes. Isso tem crescido naquela região de uma forma muito grande. Então, até como a senhora mesmo mencionou, trocando aí, antigamente era o cultivo, a agricultura, né? A criação de gado, e agora esse investimento. Mas a gente percebe, esse montante todo está circulando no nosso estado, a venda, a comercialização? Está. É com muita alegria que tanto eu como o doutor Sérgio Delmiro, nosso secretário, nós dizemos assim, em 2015 a produção de peixe do Maranhão, peixe cultivado aqui, criado aqui, eram 23 mil toneladas. Em 2019, a maior associação de piscicultores do Brasil, a Peixe BR, juntamente o IBGE, colocaram a nossa produção de 45 mil toneladas ano.
para você ver o tanto de adesão que teve. Você vê essa região aqui do Mearim, mas você vai lá no sul, você vê Estreito, você vê Grajaú, subindo mais para o Alto Mearim, nós vamos encontrar Bom Jardim, vários municípios aqui mesmo em São Luís, nós temos piscicultores com um êxito nessa produção. Então, o que o workshop pretende? Dar condições de conhecimento, dar conhecimento de tecnologias, de informações, para que a cadeia produtiva do pescado possa se consolidar no nosso estado. E a gente tem mais 2 dias de atividades para essa realização desse workshop. O que a gente pode falar sobre essa atividade? Hoje nós tivemos a alegria de ter o ex-ministro Gregolin, ex-ministro da Pesca, mediando o nosso debate sobre cooperativismo da pesquicultura. Amanhã nós teremos a questão da água, da criação de peixe em alto mar. Vamos ter a questão do camarão de arrasto, vamos ter professores falando do potencial que o nosso mar, através da pesquisa do navio do mar, trazendo conhecimento para os pescadores, que de forma que essa atividade ela já é muito atrativa e rendosa, mas ela precisa ter as condições. E nós estamos trabalhando nesse sentido, do Estado dar as condições para que esses empreendimentos vá para frente. Doutora Conceição Marques, secretária adjunta de Pesca e Aquicultura, sucesso nesse workshop e a gente só agradece a sua participação. Nós agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso workshop desse seu programa, que é muito bom. Muito obrigado. Obrigada, parabéns. Bom, e daqui a pouco mais informações aqui no Jornal da Guará, a gente volta dentro de 3 minutos. Estamos no mês de conscientização da luta contra o vírus HIV. Mais um atraso no processo de licitação do Ministério da Saúde deixou milhares de pessoas sem o exame. Uma nota diz que os exames estavam sendo realizados na rede pública de saúde pela empresa Centro de Genomas desde 2015 e que o contrato vigente venceria em novembro de 2020. O Ministério da Saúde informa que as coletas estão temporariamente suspensas, mas com perspectiva aí de retomada do serviço a partir de janeiro de 2021. Nós conversamos com gestores para saber a realidade do Estado quanto a este assunto. A notícia é nacional. Caiu o número de mortes causada pela AIDS. E aqui também não está sendo diferente. Dados da Prefeitura de São Luís confirmam a redução no número de óbitos pelo desenvolvimento e agravamento da AIDS, de 19,9% entre 2015 e 2019, e redução dos casos da doença em 62,4% entre 2014 a 2019 na capital. Em contrapartida, segundo informações do coordenador municipal do programa DST-AIDS, houve um aumento em 338% de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Isso se dá devido ao aumento de testagens em que a Prefeitura expandiu a rede de cobertura, descentralizando os testes rápidos para toda a rede SUS. Como nós passamos a ofertar o teste em toda a rede SUS de São Luís e saímos do espaço físico da saúde e fomos para as comunidades, então nós identificamos muitas pessoas com HIV através dos testes rápidos, que é o que a gente chama de notificação de HIV. Os testes funcionam da seguinte forma: a pessoa que se desloca até os locais de testagem primeiro passa por aconselhamento com profissionais da área da saúde mental. Logo, são submetidas ao teste rápido. Este dando positivo, a pessoa é submetida a outro teste de outra marca. Tudo sob orientação do Ministério da Saúde. Bom, e essas foram as notícias de hoje do Jornal da Guará. Para você, uma excelente noite. Fica agora com a nossa programação normal e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau.